Bom dia. Bom dia. Senta, por favor. Bem-vindos à casa do Pai. Graças a Deus, né? Mais uma oportunidade para estarmos adorando ao nosso Deus. Amém. Que você dê o seu melhor agora para Deus. Que o seu coração esteja inteiro para adorar ao Senhor. É sempre importante o ser humano se examinar a si mesmo. Em tudo, não é verdade? Não somente diante de Deus, mas diante da família, diante das nossas atividades, para sempre verificarmos se estamos fazendo o melhor. Meu amado, em tudo o que você for fazer para Deus, para a sua família, para o seu patrão, para a sociedade, faça o melhor. Amém. Se destaque, né? Se destaque. Eu conheci um empresário, um homem muito bem sucedido, e esse homem ele começou fazendo transporte de verduras para o Rio de Janeiro, em um caminhãozinho pequeno. Esse homem, quando ele morreu, ele deixou uma empresa de ônibus que fazia praticamente quase todo São Paulo. O nome dele era Júlio Simões. Alguém já ouviu falar? Ele começou pequenininho. E uma vez ele falou que tudo que ele ia fazer, ele procurava fazer o melhor. Quando a gente dá o melhor de nós, seja para o trabalho, para as coisas de Deus, para a nossa família, a gente vai ter o melhor. Amém? Amém. Faça isso e você vai ser bem sucedido. Vai lá, por favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Uma coisa importante, meus amados, que todos nós devemos ser pequenos, né, diante de Deus. Como assim, pastor? Eu sempre tenho que reconhecer que Deus ele é maior do que eu. Amém? Amém. Toda pessoa que ela é muito grande dentro de si, essa pessoa ela dificilmente vai conseguir alcançar tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. E eu tenho que ser grande diante do mundo. Como assim, pastor? Eu tenho que ser maior do que as tribulações que esse mundo me oferece. Porém, como que eu vou crescer a ponto de vencer o mundo? Andando na presença de Deus. Ande na presença do Pai. Amém? Procure verificar se a sua vida está na presença de Deus. Pastor, não está. E agora? Peça perdão a Deus e coloque. Amém? Pastor, não estou vivendo como deveria. Então passe a viver hoje, meu amado. Hoje é mais uma oportunidade que temos para andar diante de Deus. Amém? Tem gente que pensa, para mim isso acabou, pastor, eu fiquei aqui porque acabou. Não, meu irmão. Quem entra numa igreja é porque a vida dela está começando ali. Porque ela tem a oportunidade de se acertar com Deus. Amém? Ela tem a oportunidade de ver aquela pessoa que um dia ela machucou, ter o coração quebrantado a ponto de perdoar ela. Então, independente do seu problema, independente daquilo que você tem passado, confie no Senhor. Deus vai te honrar. Amém? Mateus 11, versículo 25 diz assim. 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Mas uma coisa está estranha aqui. Respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Ele respondeu então para quem? Para Deus. Ele estava em oração. Deus falou com ele e ele falou com Deus. A nossa oração não pode ser um monólogo. Só eu falo. Deus tem que falar. Deus tem que me dirigir. E Jesus estava dizendo aqui: Senhor, obrigado, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequenos. Olha aqui o que ele diz: que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Você já conversou com alguém que sabe de tudo? Né? Você vai falar: não, mas isso eu já sei. Não é assim? Olha aqui, eu vou te explicar. Não, mas eu já conheço. Uma vez chegou uma pessoa aqui e veio pedir atendimento. Foi nessa igreja não. E eu ia falar e ele falava. Pai, por que você veio aqui? Não é verdade? Porque você já sabe de tudo. Aí ele falou: pastor, esse é um problema meu. Eu acho que eu sei de tudo. Eu falei: não, minha amada.
Eu que sou eu, não sei de nada, coitado do pastor Diego, não é verdade? Outro dia um missionário estava falando, ei, coitado de mim, eu tenho muito que aprender. Missionários Soares. Quem somos nós, não é verdade? Quem opera tudo em todos é Deus. E Jesus estava falando, Senhor, tu ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sempre quando você for chegar diante de Deus, meu amado, esquece quem você é, o que você tem, e se coloque diante de Deus. Amém? Olhe para Ele como Deus, olhe para Ele como Senhor, e não deixe os problemas serem os governantes da sua vida. Não deixe a sua classe social, aquilo que você já conquistou, as suas razões guiarem a sua oração, e seja guiado pelo Espírito de Deus. Amém? E diz assim, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Porém, para que Deus possa revelar, para que Deus possa entregar alguma coisa a nós, eu tenho que estar diante da presença dele. Amém? Tem como eu chegar para a dona Cátia e falar assim, ô dona Cátia, pega essa máscara aqui e ela continuar lá e pegar a máscara? Não tem. Deus, ele não é mal educado, pega aí. Não. A gente tem que entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu vim receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quando eu estou na presença de Deus, Deus ele começa a me revelar as coisas que aos instruídos não foi revelado, aos sábios. Eu tenho orado para que venha a cura do coronavírus. Amém? Eu não sei como virá. Eu creio que Deus ele dará sabedoria para o ser humano para fazer uma vacina. Porém, o ser humano com a sua capacidade limitada, ele não conseguirá. Por isso a igreja tem que orar e dizer, Senhor, dê sabedoria aos cientistas. Amém? Em vez de entrar no debate político que está terrível no Brasil, não é verdade? Peça para Deus, Senhor, abençoa nossos governantes. Tenha misericórdia, porque eles estão se perdendo em um caminho de política na hora que devia se unir. Não é verdade? Porém, Deus só vai dar essa sabedoria quando entramos diante da presença dele e pedimos a intervenção dele. Fale com Deus, meu amado. Não é hora do cristão estar entrando em política. Não é hora do cristão estar preocupado, é Bolsonaro, é Dória. É hora de orar e falar, Senhor, dá sabedoria. Porque o homem com toda a sabedoria, olha o que ele gerou aí pra gente. Não é verdade? O homem com toda a sua sabedoria, a China que estava... não vamos atribuir a culpa desse vírus à China agora, tá? Mas você vê, a China estava fazendo tanta propaganda, os vídeos, as coisas que são criadas lá, coisas legais. Nossa, que bacana. Só que da onde saiu esse vírus? Saiu de lá. E o que a gente tem que fazer? Vamos brigar porque é o vírus chinês. Não, vamos orar pela China, para que não saia mais nada que não preste de lá em nome de Jesus. Amém? A gente tem que orar e diz assim, Jesus falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O ser humano, ele precisa ir até Jesus. Você que está oprimido, cansado, sobrecarregado, pastor, para mim já deu, não aguento mais quarentena. Nós precisamos ir até Jesus. Nós que nos sentimos pequenos, muitas vezes, nós que nos sentimos sem solução. Tem hora que você para e pensa que essa quarentena é o fim do mundo, não é verdade? Pastor, que loucura é essa? Antes de julgar a situação, vá até Jesus. Fala, Senhor, eu vim me fazer como um pequeno, para que o Senhor possa me revelar no amanhã, para que o Senhor possa me mostrar, porque somente na presença de Deus o ser humano encontra paz para prosseguir. Pode prestar atenção, quantas pessoas, não é divulgado, mas quantas pessoas tiraram a vida nessa quarentena?
por causa do desespero, da depressão. Ao invés dessa pessoa ir até o Senhor Jesus, ela preferia dar um fim na sua própria vida. Meu amado, toda pessoa que se afasta de Jesus, toda pessoa que começa a caminhar com as suas próprias pernas, como dizem por aí, né? Ela está caminhando para a morte. Ande em direção à palavra de Deus e Ele vai te honrar. Amém? Ande na presença do Senhor. Vai lá em Lucas, capítulo 18. Um homem que não quis permanecer ao lado do Senhor e teve muita dor de cabeça, a ponto dele servir de exemplo para a humanidade sobre como não devemos prosseguir. Lucas capítulo 18 diz assim, no versículo 18: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Perceba que ele era um príncipe. Não conhecia tanto Jesus, que ele começou uma conversa aqui, e pelo jeito foi a última. E talvez ele pensou que por ele ser um príncipe, por ele ser grande demais, ele ia ouvir aquilo que ia agradar a ele. Só que nós, quando vamos à presença de Deus, não temos que querer ouvir aquilo que nos agrada, é aquilo que Ele tem para nos dar. Amém? É aquilo que Ele for falar ao nosso coração. E ele chegou lá, e Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus falou para ele: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Se ele sabia que ele fazia tudo, por que ele foi perguntar para Jesus? Já que eu sou tão perfeito, eu estou guardando os mandamentos, não vou nem falar com Jesus, já sei que eu estou no caminho. Só que todos nós, meus amados, quando não estamos fazendo a vontade de Deus, sentimos um vazio na alma. É ou não é? Eu me lembro que quando eu fui para a Argentina, por muito tempo eu me recusava. Você já conhece a historinha, né? Me recusava a pregar. E eu trabalhava, irmãos, pensa na batalha. Era trabalho de noite. E aquele vazio, eu estou trabalhando tanto, era para me estar feliz. Meu trabalho está sendo feito, né? Missionário ia lá, eu buscava o missionário no aeroporto, conversava com o missionário. Não é isso. O missionário falava: Tu é pastor? Não sou. Somente quando eu me coloquei para fazer aquilo que Deus me chamou, aí veio a alegria. Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você tem se afastado, você sabe do que eu estou falando. Sente uma tristeza lá na alma, um vazio, não sei o que é, pastor. Já viu gente assim? Já viu mulher grávida com vontade de comer alguma coisa? Não sabe dizer o que é, mas sabe que está querendo alguma coisa? Não é assim? Meu amado, viva a vontade de Deus. E esse vazio que nós sentimos na alma, muitas vezes, será saciado pela presença de Deus. Amém. Esse homem chegou: Bom mestre, o que eu farei? Jesus falou para ele, né? Peraí, mas te falta uma coisa. Alguma coisa está te faltando. Meu amado, se está faltando alguma coisa na sua vida, vá diante de Deus hoje e busque aquilo que é teu. Amém? Porém, chegue não como um príncipe. Porque eu vou chegar, porque graças a Deus. Não. Chega como aquela pessoa que precisa de ajuda, como um pequenino. Pai, o Senhor é maior que eu, o Senhor sabe o que diz. Talvez as palavras da boca do pastor Diego não convencem. Eu sou péssimo para convencer as pessoas. Só que o Espírito Santo convence. É ou não é? Ele sabe falar.
Então deixa Ele falar ao seu coração. E não propriamente o homem. Que o homem natural não tem nada para nos dar. Não é verdade? O pastor Diego em si não tem nada para dar. Se um dia você for conversar com o pastor, pedir um conselho, e eu não tiver isso aqui, não serve. Ah, porque eu sei isso, não serve. Eu tenho que ser homem de Deus, eu tenho que ser boca de Deus. Amém? E diz assim, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ou seja, o conselho daquele que ele falou bom, já não foi tão bom. Né? Bom mestre, ou seja, se você acha que uma pessoa é boa, você não vai ouvir ela. Rapaz, essa pessoa ela é um mestre. Ele sabe o que diz, então eu vou obedecer, não é assim? Na hora que tocou naquilo que ele gostava demais, na hora que fez ele diminuir diante dos homens, eu vou vender, eu vou ficar pobre, né? Ah não, isso aí eu não quero não. Meu amado, faça a vontade do Pai. Amém? Amém. Se Deus ele te fala hoje para abrir mão de alguma coisa, Deus não vai falar para você vender toda a sua casa, né? Não é disso que Deus está falando para você abrir mão. Mas sei lá, um vício, uma tristeza, uma mágoa, né? Ah, uma preguiça de orar, pastor. Já viu isso aí? Abre mão disso aí, meu amado. E faça a vontade de Deus. Amém? Amém. Faça a vontade do Pai, você não vai se arrepender não. E diz assim, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus, no reino de Deus, os que têm riquezas. Lembra que o Senhor disse, graças te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Toda pessoa que se acha grande demais, meu amado, vai se afastar de Deus. Já viu aquela pessoa? Eu não preciso de igreja, eu oro em casa. Está fora da palavra. A Bíblia diz, não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Pastor, mas nessa pandemia tem muita gente que não pode vir, por isso que o celular está aí gravando. Não é verdade? Nessa sexta-feira o pastor não fez a live. Alguém assistiu o missionário? Assista o missionário. Amém? Graças a Deus, Deus nos usa, mas a bênção maior da igreja está com ele. Pode ter certeza. Ontem eu assistindo, eu até mandei para a igreja. Quem recebeu aqui o show da fé? E foi uma bênção, não foi? Ouça, meu irmão. Reconheça que Deus, ele usa os homens. Amém? Mas é Deus quem faz a obra. Não é homem, não. Glorifique ao Senhor e tenha certeza que ele vai te honrar. Amém? Tenha certeza que ele vai te abençoar em nome de Jesus. Uma pessoa que chegou diante de Deus e se fez pequena, Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Era baixinho, subiu na árvore. Quando ele viu que Jesus estava na casa dele, ele reconheceu, peraí, tem coisa na minha vida que eu tenho que tirar. Senhor, se tenho defraudado alguém, restituirei até 4 vezes mais. Abriu mão, abra mão, meu irmão. Tira aquilo que Jesus condena, e você verá a glória de Deus. Amém? Tira aquilo que Deus não se agrada, e você verá a presença de Deus te abençoar. Vai em Mateus 15, volta lá. Mateus capítulo 15. Uma pessoa que se fez pequena diante de Deus. Mateus capítulo 15. Aqui no versículo de número 21, diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou.
e dizendo-lhe: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aquela mulher, ela chegou ali com humildade, sendo chamada de cachorrinho, ela ainda assim reconheceu que Jesus era Senhor. Reconheça que Jesus é Senhor. Ainda que a palavra, muitas vezes, não é do seu agrado. Eu tenho certeza que Jesus nunca tratou ninguém aqui como aquela mulher, a ponto de te chamar de cachorrinho. Nunca. Só que o grande problema da sociedade de hoje é que o ser humano já não aguenta uma palavra como essa, né? O pastor fala alto comigo, eu saio da igreja que eu não quero. Não é assim? Tudo bem que o pastor tem que ter sabedoria, que o pastor não é Jesus, não é verdade? O pastor não é Jesus, quem sou eu, coitado de mim? Só que quantos já saíram da igreja chateados, que ouviu alguma coisa que não gostou? Não é assim? Ela não. Ela reconheceu: se eu sair da presença de Jesus, a minha filha vai continuar doente. Meu irmão, tem muita gente que sai da presença de Deus e o problema continua na casa dela, e ela acha que é culpa de Deus. Não, meu amado. Esteja sempre diante de Deus, sempre reconhecendo que Ele é Senhor, e nós temos que ser os seus servos. Amém? Sempre reconhecendo que Ele é Deus. O grande erro da humanidade é ela não se fazer de pequeno, ela não reconhecer que grande é o Senhor. Nós temos que a cada dia estar na presença do Pai, e Deus vai nos honrar. Se você deixou entrar dentro de você um espírito de grandeza, um espírito de achar que já não precisa de Deus, tira isso da sua vida. Eu creio que quem está aqui na igreja, as nossas pessoas que seguem pelas lives, essa pessoa ama a Deus. Aí talvez tem gente que vai ouvir o pastor Diego pela primeira vez aí na live e vai estar dizendo: eu não aceitei fazer do Senhor o meu Senhor. Faça hoje, meu amado. Não deixe para depois, tem que ser agora. Não deixe para depois. Outra pessoa que precisou se humilhar, descer do salto alto, 2 Reis, vamos lá, 2 Reis, capítulo 5, segundo livro de Reis, capítulo 5, nós já sabemos da história. Naamã era um general, leproso, valente, mas leproso, precisava da cura, levou uma menina para sua casa, essa menina chegou lá, deu um verdadeiro exemplo, porque mesmo tendo sido levada como escrava, ela olhou para aquele que levou ela, escravizada, e ela ainda pegou e indicou o caminho da cura. Diferente de muitos cristãos hoje, né? Tá vendo? Deus está pesando a mão, por isso que está leproso, não é assim? O cristão de hoje é assim. Ela não. Ela falou: peraí, esse homem está leproso. Vamos ler tudo, vai? Eu não ia ler não, mas vamos lá. 2 Reis 5 diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Imagina aquela menina escrava, criança, pensando: puxa, agora eu vou ser escravo, eu tive que deixar minha mãe, sabe lá Deus se não mataram os pais dela na guerra.
né? E ela chegou na casa do homem, em vez de ela ficar feliz em ver o Naamã leproso, ela pegou e falou assim, ó, tem um homem lá, tem um profeta, que ele é homem de Deus, ele cura. Meu amado, nunca desejo mal para ninguém. Nunca desejo mal para ninguém. Ainda que aquela pessoa tenha te ferido, tenha te tirado alguma coisa como dessa menina aqui. Não desejo mal para ela. Seja servo e seja serva do Senhor. Amém? E diz assim, então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim diz o Senhor, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai e anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurará a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Mandou que fosse ao profeta, ele foi ao rei. Só que não era o rei quem ia curar. Meu amado, a cura por coronavírus não vai sair da mão do homem natural, vai sair da mão de Deus. O grande erro é isso. Tem muita gente fazendo como o rei aqui, ó, dos Círios. Está mandando ao homem natural, que não tem poder nenhum. Nós temos que mandar esse mal embora no mundo espiritual. Amém? E aqui diz, vamos lá. 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Veio toda uma comitiva. Naamã chegou grande. Opa, eu sou o general. Imagina, vocês já viram lá como que é as lives do Bolsonaro? É aqueles carrão, né? É mais ou menos naquela época era isso aí. Chegou, peraí que eu vou ser curado, eu sou Naamã, né? Só que dá uma olhada, aquela grandeza toda, todo aquele orgulho de general, não mudou o coração do profeta. Olha o que o profeta fez. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ou seja, ele queria todo aquele show, né? Eu vou chegar lá, o profeta vai sair. Já viu aquela pessoa? Tem um pouco mais de dinheiro, aí ela chega, que o pastor já leva para o escritório, vão conversar, né? O Eliseu fez diferente. Então vai lá, avisa para ele pular lá no Jordão, lá 7 vezes. E ele saiu bravo. Ele não se fazia de pequeno, ele era acostumado a ser grande. Nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus. De Deus, amém? Como é que eu me humilho? Como é que eu posso receber as bênçãos do Senhor? A Bíblia diz, né? Nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitar a nós mesmos a sua palavra. Quando a palavra fala, meu amado, não adianta discutir. Não adianta não, porque agora eu fiquei bravo. Não. Obedeça aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Ele vai te honrar. Amém? Obedeça aquilo que a palavra tem te guiado. Ela vai te abençoar. E ele não queria, saiu dali indignado, queria todo um show, queria até que o homem colocasse a mão na lepra dele, né? Lepra naquela época o povo mal chegava perto.
Alguém já ouviu alguém aqui com lepra? Lá em Mogi tem um hospital lá que cuidava só de lepra. Sabia disso? Você entrava lá, uma vez um familiar meu ficou doente e ficou internado no hospital. E no caminho desse hospital tinha casinhas separadas, porque não tinha cura antigamente, há muito tempo atrás. E a coisa era tão séria que quando começou a encontrar um certo controle para essa doença, as casas estão vazias. Pergunta se alguém entra lá e esvazia a casa. Não entra, está vazia. Se você for lá nesse hospital, você vai ver. E diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Eu não aceito isso aí, não. Eu sou um general, eu sou um homem valoroso. A grandeza. Lembra da mulher? Tá bom, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Lembra de Naamã? Se eu tenho defraudado em alguém em alguma coisa, restituirei. A pessoa se fez pequena, esse se fez grande. Eu não aceito. Eu não vou fazer isso que o profeta está falando. Faça o que a palavra te manda fazer. Deus vai te honrar. Amém? E diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Ô Naamã, você é um homem tão corajoso, você já venceu guerras, você já fez coisa muito mais difícil. O que é entrar no rio, homem? Né? Imagina um soldado falando: para com isso, deixa de ser bobo. Ô meu amado, talvez você já fez coisa tão grande, por que é perdoar essa pessoa que te feriu? Talvez você já fez coisa tão grande para Deus, mas por que você não batiza? Está na hora da gente se curvar diante de Deus. Seja sincero, todos aqui. A gente, quando começou esse negócio do coronavírus, eu senti um friozinho na barriga. Não parece que Jesus está voltando? E se ele voltar e você estiver sem Deus? Diante dessa palavra eu não me curvo. Essa palavra é o rio que vai te limpar. Essa palavra é aquilo que Deus vai usar para te abençoar. Nesse rio eu não entro. Naamã dizia: mas a bênção está aí. Mas isso eu não deixo. Será que vale a pena? O pastor Diego dizia: quando eu tiver bagunçado bastante, aí eu vou para a igreja. Daqui uns 10 anos, falei isso para o meu amigo, 10 horas da manhã. Daqui 10 anos, Charles, um grande amigo meu, eu vou para a igreja. Aí tá bom, vamos para a igreja à noite? Vamos. Não foi eu para a igreja. Chegou lá um pastor e falou assim: eu tinha um amigo, e esse meu amigo, ele falou que só ia para a igreja depois de 10 anos, não deu tempo, ele morreu. Aí eu virei para o meu amigo e disse: tu contou tudo para ele, né? Aí você dizia: porque o dia todo o celular é verdade. Naquela época eu não tinha esse celular, né? Toda hora é verdade, rapaz, o pastor foi usado por Deus. Será que vai dar tempo? Eu quero fazer uma oração com você. E eu te convido a se lavar nas águas do Espírito Santo, a se colocar diante de Deus e a reconhecer que Ele é Deus e que nós temos que ser os seus servos. A vontade de Deus não é envergonhar ao homem. A vontade de Deus é salvar ao homem. Amém? Se você tem deixado a ansiedade te dominar, a preocupação te dominar, o Senhor Jesus lá no início, vai lá, Mateus capítulo 11, para a gente terminar. Ele deu o segredo para nós. Mateus capítulo 11. No versículo 28 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está na hora de ir até Jesus, de lançar as suas ansiedades e ver o socorro do Pai na sua
Meu amado, que nessa quarentena você cresça espiritualmente. Que nessa quarentena você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. E pode ter certeza, quando nos colocamos para viver os sonhos de Deus, Ele entra na batalha por nós. Mas é necessário lançar sobre Ele as nossas ansiedades. É necessário a cada dia ter uma vida no altar de Deus. Ele nos abençoará. Amém. Fique de pé agora. Vamos orar. E que você ore agora de todo o seu coração. Que você busque a presença de Deus. Se entrou dentro de você um espírito de grandeza. Eu já nem orava mais, pastor. Eu já não buscava mais como deveria. Eu não me curvava mais diante dos rios que purificam, que é a palavra de Deus. Está na hora de se curvar. Está na hora da igreja de Cristo amadurecer. Dizer, eu preciso ser lavado pelo Espírito Santo. Amém? Com os olhos fechados, coração aberto. Jesus, nós precisamos ser limpos. Nós precisamos ser purificados, meu Pai, no Teu poder. Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti agora. Talvez como aquela mulher Sirofenícia, meu Deus, que precisava de um milagre. Alguém que precisava ver a filha curada. Meu irmão, talvez o seu problema não é o filho doente. Talvez o seu problema não é o financeiro, mas é o seu emocional. Seja qual for o seu problema, reconheça agora: Jesus, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso me fortalecer no Senhor. Meu Deus, me perdoa se eu não me curvei, eu não quis entrar, meu Pai, nas águas do Senhor que purificam. Deus Todo-Poderoso, vem fortalecer esse meu irmão, essa minha irmã. Venha, meu Deus, tocar nesse coração que está ferido. Alguém que anda triste com tantas batalhas que tem passado. Alguém que anda assustado. Meu irmão, a palavra do Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor tem um alívio para a sua vida. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te abençoar. Então vai se curvando diante de Deus e dizendo: eu preciso de ti. Orialabachori andere canta labassori andere. Orialabachori andere canta labassori andere canta labassori andere. Santo, santo é o Senhor, meu Deus. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno, ó Pai, de toda adoração. Eu te peço, venha, Senhor, venha sarar as feridas que foram abertas nesse coração. Venha abençoar essa pessoa que anda triste, desanimada, fortalecendo o coração dessa pessoa. Fale para Deus agora: vem me fortalecer, Senhor. Eu estou aqui porque eu quero me curvar diante de ti. Eu estou aqui porque eu quero, meu Deus, ser menor diante dos homens, mas eu quero ser grande, meu Pai. Eu quero andar junto com o Senhor. Eu quero crescer espiritualmente. Deus Todo-Poderoso, diante desse problema eu não posso continuar, meu Pai, sendo oprimido, mas em nome de Jesus Cristo, eu venho lançar diante de ti as minhas ansiedades. Eu venho lançar diante de ti, meu Pai, toda a minha vida. É você que se afastou, é você que não orava como deveria na sua casa, você que estava se perdendo com outras coisas. Peça perdão agora a Deus e diga: Senhor, misericórdia, eu preciso do Senhor assim como Naamã precisava. Eu preciso do Senhor assim como aquela mulher precisava, como Zaqueu precisou. Deus Todo-Poderoso, fortalece esse coração agora. Esse coração que andou, meu Deus, muitas vezes murmurando, mas hoje essa pessoa está aqui dizendo: eu quero mais de ti, eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito Santo. Meu Pai, nós te adoramos, exaltamos e glorificamos o teu santo nome, na certeza que o Senhor está presente, na certeza que o Senhor não nos deixará, não nos abandonará. Levante as suas mãos e diga: Senhor Jesus, ajuda-me a cada dia a mergulhar nas águas do teu Espírito e viver a vida que o Senhor tem para mim, em nome do Senhor Jesus. Agora aplauda o Senhor com fé e com alegria.
Samuel nasceu com 4 defeitinhos no coração. Ele nasceu com 2 buraquinhos, a válvula pulmonar mais estreitinha. E aí passou um tempo, os médicos chegaram para mim, para minha esposa e falaram, futuramente pode ser que ele faça uma cirurgia do coração. E o Samuel teve uma vida normal, até os 2 anos ele teve uma vida normal. E aí, dia 17 de julho de 2019, ele teve um eco de acompanhamento para fazer. Aí, quando chegou lá, a médica viu que a válvula pulmonar do Samuel estava se agravando. E aí ela chegou e falou, o Samuel vai ter que passar por uma cirurgia. Acalmei minha esposa e falei, Kátia, agora é com o Senhor vai fazer a obra. E na cirurgia em si, correu tudo bem, graças a Deus. Fomos embora para casa. Quando foi no dia seguinte que eu retornei ao hospital, eu não reconhecia o meu filho. E aí eu cheguei na médica assustada, falei, doutora, o que aconteceu com o Samuel? Ele tá todo inchado, doutora. Ela, mãe, infelizmente não é notícia boa para te dar. O pulmão do Samuel encheu de água. Através da drenagem pulmonar, Samuel começa a desinchar. Isso já estava com uns 15 dias já que ele estava na UTI. Só que teve um problema que o Samuel não acordava. Ele não saía da sedação. Ele ficou uns 20 dias assim e os médicos sem entender porque tirava a sedação, ele convulsionava e voltava para a sedação. Aí levaram o Samuel para fazer a ressonância do cérebro e detectaram um AVC isquêmico no lado esquerdo do tálamo. Os AVCs isquêmicos, em que falta fluxo sanguíneo cerebral. Uma parte do cérebro, ela morre, ela não recebeu oxigênio. A gente chama isso de uma cicatriz. Então, quais são os sintomas? Desvio da boca, paralisia de um lado do corpo, ou uma fala embolada, ou uma incapacidade de falar ou de entender. Aí a médica chegou em mim e falou que provavelmente ele iria ficar com várias sequelas do lado esquerdo. E provavelmente ele não ia conseguir andar, a fala dele ia ficar comprometida, a escuta. Aí ele teria que se alimentar por sonda. Teria que ter muitos tratamentos, tratamento a vida toda. E aí a gente ia ter que ter paciência para saber qual seriam as sequelas que o Samuel ia ter. Fiquei em oração, falei, não, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Eu não aceito levar meu filho para casa, vegetando em cima de uma cama. Ele vai sair daqui perfeito. Samuel passa mais 15 dias na UTI, até que acorda sem convulsionar. Mas as notícias ainda não são boas. Mesmo depois que ele acordou, ele só acordou mesmo, porque conhecer ninguém ele não conhecia. Além do rebaixamento de consciência, o laudo apontou a diminuição de força muscular do lado esquerdo. Quando a médica ia fazer fisioterapia, ele ficava com o pescocinho para cá, ele não sustentava o pescoço. Daqui a pouco, o Samuel começou a ter dificuldade de respirar e o abdômen dele começou a ficar muito inchado. Detectou um derrame pericárdio. O coraçãozinho do Samuel estava cheio de água. Ela falou assim que não sabe como o coração dele estava batendo, porque estava flutuando dentro da água. No dia seguinte desse exame, o Samuel desceu novamente para o centro cirúrgico. O dreno estava lá e não conseguia drenar o líquido. Que o médico tinha chegado em mim e no meu esposo e falou que não tinha mais o que se fazer. Senti forte no meu coração de patrocinar ali o Samuel. Foi quando eu liguei para minha mãe, que eu sabia que ao domingo de manhã ela estaria na igreja. Eu falei, mãe, a senhora pode trazer o papelzinho do patrocinador, né, o carnezinho para mim, para patrocinar o Samuel? Aí ela levou para mim lá no hospital à tarde, e ali eu patrocinei o Samuel, fiz tudo certinho. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o meu filho já começou a reagir. E ele começou a reconhecer a gente, começou a falar papai, mamãe. Aí fizeram um eco para saber como estava o derrame pericárdio. Já não tinha mais derrame. Cada dia o Samuel foi melhorando uma coisa. E os médicos ficavam assim, surpreendidos. Já começou a ter firmeza no pescoço. Já começou a mexer o bracinho, que ele não mexia. E ali ele começando a andar sozinho. Já foi só melhorando, só melhorando. E para a glória de Deus, dia 20 de setembro de 2019, meu filho teve alta daquele hospital. Foram 2 meses ali de batalha mesmo. Foi Deus que nos sustentou e deu forças. E para a glória de Deus, meu filho está perfeito. Hoje ele anda, ele come sozinho. Mexe normalmente a questão motora do lado esquerdo. Não tem nenhuma deficiência do rosto também. Ele é uma criança saudável. Ele não ficou com nenhuma sequela. Como é seu nome? Jamia, Quantos anos você tem? 3. Ele não precisou de sessão de fisioterapia, ele não precisou de fono, ele não precisou de nada. E eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus por esse grande milagre que ele fez na vida do meu filho. Deus é fiel mesmo, ele cumpriu a obra na vida do Samuel.